Graças pais, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje, aqui nesse vídeo, nosso quadro de pregações, queria compartilhar com vocês um pouco do texto bíblico, lá no livro de Filipenses, né? A carta de Paulo aos Filipenses. Assim como foi, gravei 2 vídeos também, de breves reflexões no livro da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, porque eu falo assim, né, eu vou lendo, eu gosto sempre e até aconselho vocês, meus irmãos, quando for ler a Bíblia, pegue um livro, meu irmão, uma das cartas paulinas, ou né, do apóstolo João, do apóstolo Pedro, né, de Tiago, porque se vocês quiserem ler o Novo Testamento, né? Tem gente que gosta mais, prefere o Novo Testamento, que né, diz, é mais fácil, né? Não tem tanta figura de linguagem como tem o Antigo. E realmente o Antigo Testamento um pouco mais, como digo, rebuscado, né? Um pouco mais, requer mais, um pouco mais de procurar, às vezes a gente não sabe certas palavras. Então, mas aí se você procure isso, meu, pega um livro, né? Um capítulo completo, não fique lendo por pedacinho, porque isso dá muita margem para a gente às vezes pensando, deturpando a palavra de Deus, que é o que estão fazendo por aí, né? Pegam um pedaço do versículo, utilizam apenas para poder encaixar naquilo que eles querem passar. E a Bíblia ela é toda, né? Toda interligada. Então vale sempre a pena lembrar que a Bíblia não tem, nunca teve essas divisórias de assim, capítulo 1, versículo tal, tal. Isso aí foi bem mais na frente, né? Essa forma mais para tornar mais didático, né? Para nós, né? Ou seja, né? A tecnologia avançando e hoje a gente tem tudo separadinho, mas antigamente era tipo uma carta mesmo, tudo né? Compilado ali, colocado ali. Então hoje está mais fácil a gente ler na Bíblia até entender melhor. Então, o meu conselho é esse. Quando for ler a Bíblia, pega um livro, uma carta, ali no for no Antigo Testamento, né? Pega ali Josué, né? Bom ler a Bíblia toda, mas pega Josué, também muito bom livro, bom. Tem Juízo, tem Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, pega ali e vai lendo completo, sem pressa, meus irmãos, lendo, né? Vai se alimentando, vai realmente, né? A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que medita, né? Na de noite. Então, medite na palavra, não tenha pressa, pegue, né? Eu gosto de anotar, tá? Minha Bíblia é toda rabiscada, né? Então, se você não gosta, mas vai marcando fora, pega um papelzinho no celular, né? Já tem programas aí, mas não deixe de fazer isso mesmo. Não deixe de ler por completo um capítulo, não é só um pedacinho, não. Né? Ou ler salmos, lê um salmo completo, né? Provérbios, um capítulo completo, Eclesiastes, né? Cantares ali. Mas eu não aconselho que você leia só por pedacinho, porque fica complicado, tá bom? Então, como eu falei para vocês, eu estou relendo novamente o livro a carta de Paulo aos Filipenses e queria trazer o nosso quadro de pregações, né, aqui, capítulo 1, versículo 27 ao 30, apenas 3 versículos, né? Então, capítulo 1, versículo 27 ao 30. Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, meu irmão, minha irmã, comenta aí também, fique à vontade, né? Se quiser dividir algo conosco, fique à vontade. Se quiser dar algum feedback, olha, podia melhorar nisso, podia ficar nisso, olha, que tal falar um pouco sobre isso? Fique à vontade, meus queridos. Esse canal é para a gente dividir conhecimento também, não é apenas aqui. Também, se você quiser compartilhar conosco, eu ficaria muito feliz também, porque somos irmãos, independentemente da denominação que você faça, servimos, eu queria assim, ao mesmo Jesus. Amém. Então vamos orar e depois entrar propriamente no texto bíblico. Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de te adorar, de buscar através da tua palavra aqui, Senhor. Que nossos corações, meu Pai, possam aqui, né, absorver a tua palavra, Senhor. E o mais importante, que possamos praticar. Espírito Santo, ilumina tanto a minha mente como a mente daqueles que vão ouvir. Leva a tua palavra
até as mentes cativas, até as pessoas que realmente necessitam, Senhor. Obrigado por tudo, meu Pai, por tudo mesmo. Tu és maravilhoso. Sabemos que não merecemos nada de Ti, mas o Senhor nos deu o melhor, o Teu Filho amado Jesus. Em nome dele, que te agradecemos. Amém e amém. Então vamos lá, meus irmãos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 30, diz assim: portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá a vós, quase que desculpa. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma eu vá e vos veja, que tão somente ouça a vosso respeito, em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firme num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Então, vocês viram, o apóstolo Paulo começa a falar em relação aos filipenses, aqui, olha, portai-vos como bons, cidadãos dignos do evangelho, para que dessa forma, quando eu for ver, ou seja, Paulo escutava, estava escutando, em relação, quando ele fundou aquela igreja, depois Paulo aqui escrevendo essa carta, ele estava preso aqui. Então ele diz, olha, para que quando eu vá para aí, não seja só o que está dizendo, não seja só as boas, coisas que eu estou ouvindo aqui em você, mas que eu possa ver, que eu possa realmente me alegrar com o fruto de vocês, porque Paulo foi o fundador ali daquela igreja. Então eu disse, olha, então se portai-vos, portai-vos bem, dignos do Evangelho de Cristo, para que quando eu for ver vocês aí, eu possa observar isso. E não seja apenas só de ouvir falar, mas que realmente eu possa chegar para os realmente. O que estavam falando de vocês é a pura realidade. Vocês realmente são cristãos dignos, realmente vocês vivem, pregam o evangelho conforme eu aqui ensinei a vocês e levantei aqui líderes para estar pastoreando vocês. Então é isso que o apóstolo Paulo estava falando, e uma parte bem importante que é onde eu quero abordar nessa pregação de hoje, nessa reflexão de hoje, no final do versículo 27 diz, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Então, ou seja, não é um combate onde cada um vai procurar seus próprios interesses, não é um combate da turminha X ou Y, é o combate unânime, ou seja, tem coisas dentro das igrejas ali que tem que ser unânimes. Às vezes existem coisas, a gente hoje em dia, muitas igrejas aí, cada uma tem a sua, digamos, diz assim, doutrina, um pode isso, outro não pode aquilo, mas irmãos, existe algo, coisas básicas, o famoso basicão do evangelho. A defesa da fé, ela tem que ser unânime, meus irmãos. Unânime. É o que Paulo aqui está ensinando aqui, lembrando a eles, olha, vocês têm que ser unânimes. E é uma coisa que, meus irmãos, hoje me preocupa muito, essa falta de unanimidade do povo de Deus. E em coisas básica do evangelho, em coisas realmente que tem que ser unânimes. E não está havendo unanimidade. Quer ver um ponto? A questão do aborto. É polêmica, não deveria ser polêmica, meus irmãos. Nós servimos a um Cristo, Criador da vida. O único que pode tirar essa vida, a vida, ele dá e toma. O que ele quiser, dá o que ele quiser. Então, nós servimos a um Deus, dono de tudo. E eu vejo aí muitos cristãos que se dizem que eu acho complicado você ser cristão e defender o aborto. Ou defender certos tipos de pessoas que defendem o aborto. Por mais que você seja contrário, não, eu sou a favor, eu sou contrário ao aborto. Mas se você apoia certas pessoas que é a favor, ou certas denominações, grupos, partidos, aí
Não tem como a gente escapar da política, principalmente nesse momento aqui, principalmente aqui no Brasil, em relação, né, à política. Então, não há unanimidade em coisas como... Estou falando uma coisa principal, a questão agora, né, um exemplo é o aborto. Então fica difícil, meu irmão, quando a Bíblia nos ensina que a gente tem que ser unânimes na defesa da fé, e a gente vê denominação, às vezes, tá, fulano, às vezes um irmão defendendo, né, o aborto, não tem problema nenhum de fazer o aborto. Cadê a unanimidade, meu irmão? Coisas que é bíblica, meu irmão. Tem uma coisa outras que vamos dizer, uma questão, às vezes, muito se debate sobre a questão do arrebatamento, se é antes, se é no meio da tribulação, se é depois da tribulação. Isso aí não vai interferir em nada, meu irmão, minha irmã. Em nada na nossa salvação. Nada. Se você acredita que vai ser arrebatado antes, você é pré, amém, meu irmão. Se você é meso, que é no meio da tribulação, vai ser aí, o pós, né, tribulacionista, você vai acontecer o arrebatamento, meu irmão, isso não vai mexer em nada, né, nas bases da nossa fé, da minha e da sua fé. Mas quando eu não sou unânime com meu irmão em relação ao aborto, algo que a Bíblia condena, aí realmente, meu irmão, é de se refletir se realmente eu sirvo ao Cristo que está na Bíblia. Eu sei que parece, não, meus irmãos, é isso mesmo. Se eu defendo, né, o aborto, ou digo que não defendo o aborto, né, mas defendo, mas sou a favor, ou até voto em candidatos, em partidos que são a favor do aborto, e até outras coisas, ideologia de gênero, sexualização das crianças na escola, né? E pautas aí como liberação das drogas e tal. Então, como é que eu posso dizer que eu sirvo ao Cristo da Bíblia, ao Jesus realmente, né, aquele que veio, aquele que, né, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai? Como é que eu posso dizer que sirvo a Ele, que fui salvo por Ele, se eu não tenho essa unanimidade com os meus irmãos que defendem a fé cristã? E defender a fé cristã é ser contra o aborto, é ser contra a liberação das drogas, é ser contra a sexualização das crianças, é ser contra a ideologia de gênero. Não é política, meus irmãos. Falando política. Não estou falando política. É Bíblia, meus irmãos. Tem que haver essa unanimidade. Veja o que o apóstolo Paulo está falando aos Filipenses. Olha, que vocês possam estar firmes no mesmo espírito, combatendo, né, em prol da fé evangélica, unânimes, mas não há unanimidade. E como é que, né, é difícil realmente você até estar junto de um irmão que se diz irmão cristão, que diz que é crente, às vezes até é pastor, né, e que defende aborto, defende a liberação das drogas. Mas ele vota, né? Ele defende quem, né, vota a favor disso tudo aqui, meu irmão. Então, não tem como eu tirar, não, realmente, tá certo, você é contra, mas você apenas só está sendo a favor daquela pessoa que é a favor. Tem como escapar isso aí? Não tem como, meu irmão. Não tem como. Então, esse finalzinho aqui, ó, permanecendo firmes no mesmo espírito, meu irmão, vamos permanecer firmes no mesmo espírito, vamos ser unânimes, né, no combate, né, em prol da nossa fé evangélica, meus irmãos. Aí não pode dizer que servimos ao mesmo Cristo, onde um é a favor do aborto e o outro, biblicamente, de forma bíblica, é contra. Não existe, meu irmão, essa questão, né? Não tem como a gente distinguir, tentar se livrar disso aí. E, não, eu sou contra o aborto, mas eu voto em partidos, em candidatos que são em prol do aborto, em prol da liberação das drogas, da ideologia de gênero, da sexualização das crianças e muitas outras coisas. Esses quatro são os pilares básicos, né, dessas pessoas, né, desses certos políticos e partidos que defendem, onde
A Bíblia condena. E nós, como servos de Cristo, temos que condenar também, meu irmão. Por isso, meu irmão, unidade. Temos que ter unidade. Temos que ter um espírito firme nesse combate da nossa fé cristã. Porque eu sou a favor do aborto. Não tem problema nenhum com a liberação das drogas. Da sexualização das crianças no colégio. Da ideologia de gênero. Dizer que é cristão, me desculpe, mas essa conta jamais fechará, meu irmão. Jamais fechará. Continuando, versículo 28. Sem, em palavra da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Olha, veja só. Não, ou seja, não se constranja aquele, que se opõe à nossa fé. E às vezes a gente fica, não, porque fulaninho é meu amigo, meu pai é minha mãe, é meu isso, é meu filho, aquela coisa, então não vamos falar isso para não constranger. Não, meu irmão, minha irmã, não se constranja em defender a sua fé. É o que está acontecendo, é isso que o diabo quer, que a gente se constranja mesmo, que a gente fique, não vou falar não para machucar fulano. Não, meu irmão, minha irmã, não se constranja, olha, como aqui, ó. Sem de maneira alguma vos deixar de constranger por aquele que se opõe à nossa fé. Meu irmão, minha irmã, Jesus disse o quê? Aquele que ama seu pai, a sua mãe, qualquer outra coisa acima de mim não é digno de ser chamado meu discípulo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não estamos aqui para agradar até a nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos. Mãe, pai, pastor, seja quem for amigo, estamos primeiramente aqui para agradar a Cristo. Eu já trouxe aqui um vídeo, não sei se foi de breves reflexões ou se foi de pregações, que, falando, só reiterando, repetindo que nosso primeiro compromisso é com Cristo, é em agradar a Cristo, é defender a fé que Ele colocou em nossos corações. Se o meu pai é contra essa fé, minha mãe, meus filhos, o meu cônjuge, seja quem for, então eu não tenho compromisso com essa pessoa, eu tenho compromisso com o meu Deus. Você tem compromisso com o seu Deus, que te salvou, que te libertou, que te curou, te curou, que te fez uma nova criatura. O nosso compromisso, o compromisso do crente genuíno é com Cristo. Então, por isso, não se constranja em defender a sua fé, meu irmão. Não se constranja em defender a sua fé. Temos que ser unânime mesmo. Continuando, versículo 28. Para eles, isso é sinal de perdição. Entretanto, para vós, de salvação. E isso vem da parte de Deus. O que é que Paulo está falando para eles? Está falando da palavra. A palavra para aqueles que não creem, para aqueles que ficam se constrangendo, para aqueles que não, que acham que é loucura, é perdição. Mas para nós é salvação. Para mim, para você que crê que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, meu irmão, é salvação. E não podemos deixar de pregar essa palavra de forma alguma, porque ela é salvação, meus amados. Temos que pregar sem constrangimento, unânimes, defendendo nossa fé cristã, meu irmão. Independente de quem vai gostar ou não. O mais importante é que estamos cumprindo nossa missão como cristão, que é disseminar o evangelho. Essa é a parte mais importante. Versículo 29. Porquanto, por amor de Cristo, porquanto, por amor de Cristo, vós foi concedido a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater e agora ouvis que ainda enfrento. Ou seja, como Paulo fala, versículo 29, porquanto, por amor de Cristo, vós, foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. Então, Paulo coloca aqui, a questão do crer em Cristo, a graça de crer em Cristo, e não só crer, e não só a salvação, mas também de sofrer por Ele. Então, meu irmão, minha irmã, não se constranja. Eu sei que é triste a gente
muitas vezes perder amigos, familiares, as pessoas escantearem a gente, nos chamar muitas vezes o santarrão, a santarrona, isso, aquilo, outro. Não se constranja, meu irmão. Não se constranja até aqueles que se dizem crente, mas que defendem, né, aquilo que a Bíblia condena. Não se constranja. Mas claro, sempre com amor e com respeito, como o apóstolo Pedro escreveu. Né? Você falar a verdade para eles, sempre respeitando. Se eles não querem ouvir, respeite, meus irmãos. E se você está passando por isso, por esse sofrimento, saiba que, né, isso agrada a Cristo. Sofremos por Evangelho. O que é um verdadeiro cristão que não sofre por Evangelho? Meu irmão, minha irmã, você que é servo de Cristo e que vive uma vida tranquila, reflita, medite. Tem algo estranho. Nossos irmãos nunca viveram uma vida tranquila, né? Claro, também tem o seu momento de paz, tem, meu irmão. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto realmente, né, defendemos a fé cristã, unânimes ali, sem constrangimento, iremos ser perseguidos. Seja por nossa família, amigos, desconhecidos, principalmente desconhecidos, né? Porque as pessoas, aqueles que não têm a nossa fé, é perdição para ele, a palavra. Mas para nós, como diz o apóstolo Paulo no versículo 28, é salvação. Por isso, se você está passando por perseguição, sofrendo, as pessoas na sua escola, curso, faculdade, né, muitos cristãos, né, estão sofrendo na faculdade por defender sua fé, aí não se preocupe, se alegre, que você está agradando ao Senhor Jesus. Você está servindo como serviu o apóstolo Paulo, como serviu o apóstolo Pedro e os demais, nossos demais irmãos que vamos se reencontrar, né, quando Jesus voltar e nos levar para junto dele. Aí versículo 30, finalizando, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater e agora ouvis que, né, ainda enfrenta. Ou seja, o apóstolo Paulo diz para eles, olha, vocês estão passando por aquilo que vocês ouviram que eu passei, né, que eu estou passando, né, e que ainda continuo passando. Já passei e continuo passando. Essa é a vida cristã, meu irmão. A vida realmente muitas vezes é de aflição, de choro, de lágrima. É uma vida muitas vezes a gente vai querer certas coisas, mas Deus não vai permitir, porque Ele sabe, porque é uma vida onde a gente vai ser, a maioria das vezes, muito mal interpretado. Não vão querer nos entender. Vamos a chamar de, né, como eu já falei, de santarrão, santarrona. Só quer ser o cara, só quer ser isso, aquilo outro. Quem és tu? Ah, porque tu já fizeste isso, aquilo outro. A gente já fez. Mas hoje somos novas criaturas, né? Novas criaturas, meus amados. Temos o dever de nos portar, né, no mesmo espírito firme e unânime, irmão. Unânime, irmão. Não se constranja em pregar a verdade, independente para quem seja. Não se constranja. Né? E quando estiver passando por perseguição, sofrendo, alegre-se. Como assim? Alegre-se que você está agradando a Deus. E lembre-se do que diz a palavra em Romanos capítulo 8, não me recordo o versículo, é 20 alguma coisa, que diz: todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aquele mal, aquele sofrimento vai cooperar sempre, né, porque você ama a Cristo, está sofrendo por Ele, por pregar o seu Evangelho, por viver o seu Evangelho, por respirar o seu Evangelho. Esse enquanto estivemos aqui, é sofrimento. Jesus Cristo não mentiu, disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que ele venceu. Ele já venceu, meu irmão. Então, medita nisso, meu irmão, minha irmã. Seja unânime, meus irmãos, vamos nos unir cada vez mais. Nesse momento tão crítico que estamos chegando aí, nas eleições, vamos ser unânimes. Vamos realmente meditar, refletir, né, naquele partido, naquele candidato que defende as pautas que a Bíblia defende. Não é porque, não vou muito com a cara dele. Não, e daí, meu irmão? Se
aquele partido, se aquele candidato ele defende aquilo que a Bíblia defende, aquilo que realmente eu estou, né, que eu digo ter essa fé, então não tem como eu duvidar para quem eu vou votar. Porque lembre-se, meu irmão, né? Por mais que a gente muitas vezes queira se isentar ou algo do gênero, vamos sofrer, né, junto com os demais aqui. Estamos aqui. Então, por isso que a gente tem que mudar, tem que refletir muito bem em quem a gente vai, né, escolher aí para o governo, né, e para o nosso país. Medite bem nisso, meu irmão, minha irmã. Né? Então, você, irmão, você que se diz cristão e defende essas pautas aí, né, do aborto, desses partidos, reflita nisso, medite bem nisso, para que você depois não veja que, eita, eu tô com isso eu tô defendendo algo que a Bíblia condena. Cuidado para não estar, né, querendo lutar uma luta em glória, quer lutar contra o reino de Deus, em glória nenhuma. Não tem glória nenhuma para isso. Mas, meus irmãos, eu sei que vocês são seres pensantes, vocês refletir, vão meditar nisso. Né? Aqui eu não estou pregando política, nada. Apenas estou falando da Bíblia e não tem como a gente, né? Tem que eu falei apenas das aplicações do nosso dia a dia. Então, vocês aí são inteligentes, vão ver que eu não falei, né? Eu estou falando, estou defendendo, voto em tal pessoa e tal pessoa. Né? Apenas expôs a palavra de Deus e vocês, né, como eu creio que tem o Espírito Santo, vão saber discernir bem. Amém, meus irmãos, fica em paz, né? E que o Senhor Jesus possa nos continuar abençoando mais e mais. Até mais.